Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Tenho uma revelação da parte de Deus que me foi dada de ontem para hoje pela madrugada. Foi-me dada essa revelação da parte de Deus no dia 14 para o dia 15. Eu gostaria de compartilhar esta revelação do Senhor com os vasos escolhidos. Essa live é exclusiva para os vasos escolhidos do Eterno. Exclusivamente para Ele, para os vasos escolhidos, para aqueles que creem, para aqueles dos quais Jesus escolheu. Convido você para o que você está fazendo e ouvir esta mensagem da parte do Senhor dos Exércitos. Ontem eu estava orando pela madrugada. Eu fui dormir, era 2 e pouco da manhã. Eu estava em oração. Em jejum e oração, quer dizer, estou em propósito com Deus. E ontem Jesus me revelou isso daqui. Me pediu para que falasse. Que o período do tempo da mudança dos meus vasos escolhidos se aproxima. Isso aqui é especialmente para os vasos escolhidos de Deus. Eu estou dentro. Eu recebo esta palavra. Irmãos, quando veio essa revelação do Senhor para mim em oração, eu chorava muito. Sabe, eu sentia ontem o mover do Espírito dentro da minha alma. Uma coisa assim que eu não sei explicar. Uma coisa assim que eu não sei nem falar. Uma coisa inexplicável. Eu sentia assim, sabe, aquela paz. Quanto mais eu orava, mais aquilo enchia meu coração de alegria. Estamos passando por muitas coisas nessa face da terra. Haverá mais períodos críticos, tão críticos, meus queridos irmãos, que às vezes ninguém vai conseguir suportar o que vai vir. Vai começar a igreja vai começar a apelar. Era para estar acontecendo mais coisas ainda. Só que Jesus está abreviando, Deus está abreviando as coisas. E quanto mais eu orava, eu me silenciava. E na hora que eu estava orando, eu chorava. E sentia o tremor todo o meu corpo.
O período da mudança dos meus vasos escolhidos se aproxima. O período da mudança. Alguém está compreendendo esse tema dessa palavra? O período dos vasos escolhidos da mudança está se aproximando. O período da mudança dos meus vasos escolhidos se aproxima. Essa revelação, meus amados irmãos, foi ontem pela madrugada. Estava orando e o Senhor me revelou isso aqui. E eu tenho convicção que é do Senhor. São para aqueles que estão com a promessa. São para aqueles que estão debaixo da luz. São para os vasos escolhidos do Eterno. Aleluia. Louvado seja o Criador de todas as coisas. Eu até escrevi aqui nesta folha de papel. E eu gostaria de compartilhar esta revelação da parte de Deus. E compartilhar também os versículos bíblicos que Jesus compartilhou comigo. Abra bem teu coração. Abra bem os teus ouvidos. E ouça o que eu vou ler aqui. Essa live é especial para os vasos escolhidos. Este período será de grande poder. Assim diz o Senhor. Este período será de grande poder. Este período será de grande diferença. Este período será de grande luta. Este período será de grande força. Este dia será de transformação pura e plena. Não temam, meus filhos e filhas, pois o Senhor, poderoso e forte, está com cada um dos seus que depositam a sua confiança nele e na sua presença. O mês e o período da transformação dos novos profetas está se aproximando. Preparem-se, todos meus escolhidos, pois farei de vocês vasos poderosos, sábios e cheios do meu Espírito Santo. Em minhas mãos, cada vaso escolhido será cheio do meu Espírito Santo. Tudo aquilo que tenho revelado a cada um de vocês, tudo se cumprirá. Resta pouco tempo na terra. Se preparem. Eu ainda levarei cada um de vocês para lugares longes, lugares aonde não conhece sobre mim, sobre meu Espírito Santo. Vocês serão guiados e conduzidos para assim fazerem tudo e todas as coisas neste dia. Não temam ao mal, pois eu estarei com cada um de vocês, meus amados filhos e filhas. Farei de vocês, filhos e filhas, uma grande nação. Ele me deu esse versículo, Gênesis capítulo 9, versículo 11 e 17. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio para destruir a terra.
como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais. Vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais, e assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. E me deu também este outro versículo, Gênesis capítulo 13, versículo 15 e 17. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra, assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó. Assim, também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Estejam atentos, pois eu soprarei diante das nações o nome dos meus que ainda se encontram em anonimato. Gênesis capítulo 12. Ele me deu mais este versículo. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Prepare-se. Grandes coisas na face da terra eu farei, através de vocês, meus filhos, minhas filhas. Preparem-se, preparem-se, preparem-se. Continuem firmes, vocês que estão firmes. Continuem buscando, vocês que estão buscando, pois o período da mudança se aproxima. O período de eu, o grande eu sou, de usar a cada um de vocês, meus filhos e filhas, se aproxima. Os que são batizados em meu Espírito Santo, darei mais poder e autoridade para fazerem tudo o que está em meu coração. E para aqueles que não são batizados ainda em meu Espírito Santo, eu os batizarei, para que façam aquilo que eu chamei, para que seja feito em meu nome. E vocês, meus filhos e filhas, farão tudo em meu nome, com um grande poder que será dado a cada um de vocês. Em meu nome, vocês serão levados ao Egito e ao calabouço, onde ali vai estar os leões, as cobras e os escorpiões. Mas não temas, eu serei com cada um de vocês. E quem pelejará a grande luta será eu, através de vocês. Gênesis capítulo 37, versículo 12 e 36. Jacó viu, morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó.
Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila, de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu, se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? Aleluia. E ficarão com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos, do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também desse sonho ao pai e aos irmãos. O pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe, seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem, e me traga notícias. Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, até Siquém, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí em algum pasto cuidando das ovelhas e das cabras. O Senhor sabe aonde foram. O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que eu para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo, não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai.
Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram quando alguns negociantes midianitas passaram por ali. Os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou suas vestes, suas roupas, um sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que é que vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que a túnica do seu filho Jacó a reconheceu? E disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Haverá o resto de Jacó, que voltará através de minha presença, que está em cada um de vocês. Gênesis 42, versículo 25 e 38. José mandou que os empregados enchessem de mantimentos os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvessem o dinheiro de cada um, colocando-os nos sacos de mantimentos, e também que lhes dessem comida para a viagem. E assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora. Quando chegaram ao lugar onde ia passar a noite, um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimentos. Ele disse aos irmãos: vejam só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos. Eles devolveram meu saco de mantimentos. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e tremendo de medo. Perguntavam uns aos outros: o que será isso que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, seu pai, tudo o que havia acontecido com eles. E disseram: aquele homem, governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido aos seus pais como espiões. Nós respondemos: somos homens honestos, não somos espiões. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai, mas um dos nossos irmãos desapareceu. E o meu
E o mais novo está necessitado. E o mais novo, e um de vocês ficará aqui, voltará levando um pouco de mantimento para suas famílias que estão passando fome. Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. Aconteceu que quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com o seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não estava com a gente, a Simeão. Também não está agora vocês. Tudo isso sou eu. Aí Rúben disse ao pai: deixe que eu tome conta de Benjamim. Eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer o Senhor, pode matar os meus 2 filhos. O Senhor respondeu: o meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele se Jesus não ordenar. Se Jesus mantivesse de tristeza esse velho, iria o alegrá-lo. O que são a favor da verdade, estes estão salvos, e os que estão contra a verdade já estão condenados. Existe um resto que não está nem condenado e nem salvo. Para este, Jesus chama para o arrependimento e mudança, para poder na mansão de ouro. Viu só? O Espírito Santo do Senhor me revelando. Ontem eu tive isso aqui, da parte de Deus. Que ele me tremia todo o corpo. Muito bem, meus amados, queridos irmãos, que nós estamos passando por esses problemas difíceis, mas eu creio que o período da mudança dos meus vasos escolhidos se aproxima. Eu creio que haverá mudança, que esse período de mudança que Deus profetizou, isso aqui é uma profecia e isso vai se cumprir. Eu creio que vai. Eu acredito quando o Senhor Jesus fala comigo, Ele não fala só por falar. E ao mesmo tempo quando Ele fala, ao mesmo tempo quando vem para mim a revelação do Senhor, ao mesmo tempo Ele me balança com força. E ontem pela noite Ele estava em todo momento conversando comigo. Quanto mais eu orava, quanto mais eu buscava, mais era sentida a presença dEle. Mais era forte a presença dEle. Por isso que Deus diz assim a você agora que está aí: acorda, porque eu estou usando tudo isso, estou usando o próprio mal para afrontar meu povo, para despertar meu povo, para fazer com que o meu povo venha perceber que eu estou no controle. E quem que está agindo por trás das trevas sou eu. Eu estou dando permissão para a escuridão reinar nas faces da terra. Existem muitos vasos escolhidos ainda que estão no anonimato. Tem uns que já foram liberados.
para fazer a obra ministerial. Tem outros que já foram liberados para gravar transmissões ao vivo, falar a respeito de Jesus. E outra, Deus já foi liberado, porque o meu primo nasceu. As crianças estão nascendo. Os pais estão criando seus filhos de uma forma muito cruel. Eu creio que o Espírito testificou com você que está aí. Estamos passando por esses momentos de caos aqui na Terra. Hoje eles estão com medo desse tal vírus aí. Hoje o povo de Deus está com medo do vírus. Nas ruas eu estou ouvindo muita gente dizer assim: agora a gente não pode abraçar, né? Agora a gente não pode beijar o rosto, não pode se aproximar da pessoa. Quero ver quando isso aumentar. Esse negócio vai aumentar. Eu quero ver quando isso tiver já igual o filme de 1984 de George Orwell que eu assisti. Um filme que não tem no YouTube, não tem na internet, não tem nem para vender. Tem que baixar. Tem que baixar de outro aplicativo. Tanto tem um filme como tem o livro. E Deus em todo momento, meus amados irmãos, está alertando seu povo. Ele já começou a limpar com a terra. Já começou a mover sua mão sobre a terra. A espada de Deus está passando. Ontem pela madrugada, ao mesmo tempo quando ele falava ao meu coração, ao mesmo tempo ele me trazia visões. Isso aqui não é brincadeira que estou falando. O tempo dos vasos escolhidos de Deus se aproxima. O tempo da mudança dos vasos escolhidos. Dos vasos escolhidos de Deus. Já está chegando esse dia. Estes líderes religiosos falsos saberão do verdadeiro ensino de Jesus. Aprenderão com o próprio Jesus através dos seus novos profetas. Quando essa profecia que li aqui está escrita no papel, quando isto acontecer, este vai ser um período de grande poder. Este será um período de que todos vão entrar na onda do movimento. Vão entrar na onda do movimento. Escute. Essa irmã tá brincando. Não tô brincando. Eu tô aqui até com sono, meus irmãos. Porque ontem eu dormi muito tarde, eu estava com Deus. Era mais de 3 e pouco da manhã, eu estava orando. Foi quando ele me trouxe isso aqui para o meu coração. Eu chorava de alegria. Porque o dia dos escolhidos está para se cumprir, está se aproximando a mudança. Sabe o que ele quer dizer, mudança dos meus vasos escolhidos? Ele está dizendo
que os seus vasos escolhidos, Ele vai revestir com poder, com autoridade. Vai revestir com uma nova unção, com novos poderes sobrenaturais. Os vasos escolhidos serão todos eles revestidos. Mas profeta e missionária já está existe alguns filhos de Deus que estão fazendo a obra ministerial. Só falta os vasos escolhidos que estão em anônimo. Eu vi, Deus trouxe a minha revelação. Que Deus breve vai estar soprando o nome dos seus eleitos nos 4 cantos desta terra. Deus está fazendo todas essas coisas aí para você que errou se arrepender. Hoje pela manhã eu saí e o que eu mais ouvia da boca das pessoas era: hoje nós não podemos abraçar mais, né? Não podemos mais tocar nas mãos, né? Não podemos mais chegar perto, né? Não podemos mais beijar, né? E sabe o que o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração? Ele falou ao meu coração desse jeito. Aleluia. Ele falou ao meu coração desta maneira. Hoje estão com medo desse negócio aí. Tá vagando, essa peste que tá vagando pela escuridão aí. Aleluia. Hoje estão com medo desse vírus. Já estão com medo desse vírus. Foi assim que o Espírito Santo falou. Estão com medo desse vírus, dessa doença maligna, dessa doença mortal. Vou falar, Jesus. Quando foi para votar no Bolsonaro, ninguém teve medo nenhum. Ninguém teve medo de votar nesse desgoverno maligno. Sinto muito em falar isso. Você que apoia ele, não sei, votou nele, eu não tenho nada contra ele. Eu tenho coisas, eu sou contra o que está por trás dele. Aquela pessoa que está trabalhando atrás dele. É o mal, é as trevas. Se vocês tivessem ouvido a voz de Deus, não estariam passando por esse caos. Se vocês tivessem escutado Deus falando nos debates, através do cabo Daciolo, não estaria passando por nada disso. E isso já estava no mundo. Só que Deus estava abreviando esses dias. Por causa dos seus eleitos e dos seus vasos escolhidos. Deus estava abreviando estes dias malignos. Só que os culpados de terem acelerado com isso, foram vocês, que não souberam discernir, que não souberam consultar o Criador, que não souberam buscar o Criador. Fizeram tudo errado. Com um erro. Agora, se você não deseja aprender com o erro, você continuar a querer desejar em errar,
de novo e de novo e de novo, aí já é hipocrisia sua. Me perdoe de falar isso, não se aborreça, não se chateie comigo, pois o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar isso aqui. Não souberam consultar, não souberam correr atrás do que é espiritual. Não correram atrás do Criador. Perguntar a Ele se era da vontade dEle. Se aquela escolha sua era do gosto de Deus. Se era gosto de Deus você eleger um falso que está dizendo que é homem de Deus, que na verdade não é. Não passa de um mentiroso, de um enganador. Hoje esse mundo está no caos, na corrupção, por causa do pecado, por causa da ignorância do homem, por causa da maldade do homem. Ainda Deus, olha o que o Espírito Santo está mandando eu falar. Ainda tem tempo, meu filho, minha filha, de você se arrepender da sua escolha errada que você fez, da tua atitude que você cometeu de errado. Não se aborreça comigo. Eu estou falando aquilo que Deus está mandando eu falar. Deus não faz acepção de pessoas. Mas tem muitas coisas que tem aborrecido o Criador. Muitas coisas que estão cometendo. Que tudo isso está aborrecendo a Deus. E por causa de tudo isso é que o Criador está pesando poderosamente com força a sua mão. E estão continuando deixando passar. Por isso que eu digo, eu creio que esse período de mudança e de transformação vai vir. Só que é preciso ter arrependimento primeiro. Se não se arrependerem dos atos errados, do engano, e escolherem pararem de ser hipócritas, vão ver a terra prometida. Vão. Agora, se desejar no coração continuar, querer ficar apoiando a escuridão, as trevas, corrupção, fraude, engano, mentiras, políticos corruptos, políticos que não fazem nada, eu não defendo nem A nem B, favor de A nem B. Não sou PT, não sou PSL, não sou nenhum desses dois. O único que merece todo o meu apoio é Jesus. Não somente o meu apoio, meus amados, mas o de vocês. Que está me acompanhando aqui, que não tá acreditando, não crê, não consegue crer no que eu estou falando. Não consegue acreditar saindo da minha boca, através da minha... Não estão conseguindo enxergar porque estão cegos. A cegueira está tão grande, mas está tão grande em meio ao povo do Criador, que essa cegueira já tapou de vez todo o olho. Que essas pessoas não conseguem enxergar. Era para ter dado total apoio à luz. E você teve dado o teu total apoio à escuridão. Desagradaram o coração de Deus. Desprezaram Deus. Só de estar apoiando o que é trevas,
está desagradando, já tem desagradado o coração de Deus. O Espírito Santo está triste com a sua igreja. Essa igreja hoje, essa geração decepcionou o Criador. Decepcionou o Criador. O Criador não está nada satisfeito. Você está pensando que Deus está satisfeito dele ter permitido ele fazer isso com a terra? Satisfeito? Você está pensando que o Deus está satisfeito, que está feliz, que está alegre porque ele está fazendo isso daí, que ele deu permissão para Satanás atacar a terra, atacar o seu povo? Eu te digo que ele não está. Eu estou te falando isso, que ele não está satisfeito, porque eu sinto que o Espírito Santo está triste. Ontem pela madrugada em oração e em jejum, de ontem para hoje, não dormi nada, estou morrendo de sono aqui. O Espírito Santo tem me falado. Tem me falado isso que eu estou falando aqui. Agora, se você ficar chateado comigo, chateada, me perdoe, meu irmão, minha irmã. Mas eu tenho que falar isso. É preciso nós acordarmos. Devemos poder vivenciar junto com os vasos escolhidos esta nova mudança que o Criador está trazendo para a terra. Se arrependa dos seus pecados. Volte para o primeiro amor, saia do pecado. Escolha amar mais a Cristo do que o mundo, para que você venha presenciar este novo período que breve vai acontecer. Um período de avivamento. Isso é para você se arrepender, por isso que Deus está pesando a mão. E sabem, o sistema sabe que é o Espírito. Quem está falando aqui, todo momento eles fazem cair a internet, porque eles não querem que seja falado isso aqui. Daqui a pouco minhas redes sociais, as minhas páginas, não está mais por aqui. Daqui a pouco nós não vamos ter mais o privilégio de poder falar de Jesus. Daqui a pouco nós não teremos mais a oportunidade de estar dentro reunido com os irmãos, congregando em nome do Senhor. Porque brevemente eles já vão começar a pedir para que se fechem as denominações. Não adianta orar. Jesus chama ao arrependimento. Não adianta orar. O que eu vi, são igrejas que estão orando, Senhor Jesus, que venha cair por terra tudo isso. Não adianta você pedir. Se o teu coração continuar apoiando as trevas, não adianta você pedir a Deus, porque Ele não vai abreviar. Eu preciso se cumprir a profecia. Se tivessem ouvido, obedecido, se tivesse consultado o Eterno, se tivesse buscado e perguntado, Pai, será que isso daí é do teu querer, é do teu agrado, é do teu gosto, é da tua vontade? Eu tenho certeza, meus irmãos, que se vocês perguntassem a Deus, Ele iria dizer, Ele iria falar. Ele iria dizer para vocês, pois o nosso Deus, Ele é muito verdadeiro. Eu creio que Ele fala. Ele não mente. Ele não é como o inimigo que engana, que destrói, que rouba. Que faz coisas erradas.
Tem muita gente que já está condenada e não percebe. Tem muita gente que está condenado já. Ontem ele estava me mostrando isso em visão. Uma fila de gente condenada. Uma fila de gente condenada. Que perderam a salvação já. Por ter o fato de ter negado o Criador. Tem muitos condenados. E não percebe. Eu até coloquei aqui escrito nesta folha que estou segurando em minhas mãos. Os que são a favor da verdade, estes estão salvos já. Não sou eu quem fala, é a palavra quem diz. Que todos aqueles que guardam a sua lei, guardam os seus mandamentos, guardam as suas palavras, guardam os seus estatutos e guardam os seus juízos, estes já estão salvos. O nome destes tais estão escritos no livro da vida. Jesus sabe quem é quem. O Pai e o Filho sabem quem são os que guardam a verdade e os que são a favor dela. Ele conhece, ele sabe muito bem. Eu não sei. Eu, profeta e missionária Jéssica, não sabe quem são. Quem são os que guardam os mandamentos? Não sei. Eu não sei quem são os vasos escolhidos. Eu faço parte dos vasos escolhidos, do exército dos 144 mil escolhidos. O Espírito Santo me revela todas as coisas. Ele tem me mostrado quem é quem. Ele tem me mostrado quem é dele e quem não é. Só que eu não vou apontar dedo nem julgar ninguém, porque isso não é a minha missão aqui. Minha missão aqui na terra dos vivos é julgar e condenar o pecado do homem. O pecado que o homem pratica. E não julgar o homem. Porque eu também sou falha, eu também peco, eu erro. Aleluia. E aqui ele falou para mim que os que são a favor da verdade, estes estão salvos. E os que estão contra a verdade, que não querem aceitar de maneira nenhuma a verdade sendo dita, se sente confrontado, nega ela, estes já estão condenados. É triste de falar isso. Eu fico sem palavras para falar. Ontem quando eu estava com ele, doía na alma quando ele começava a falar essas coisas. Eu via muitas pessoas sendo lançadas no lago de fogo. Muita gente lançada na chama. E ao mesmo tempo que eu ouvia, eu conseguia ouvir o soar dos gritos
do choro, do desespero. Você acha que o Pai está se agradando com isso? E muitas vidas morrendo. Que essa não era a vontade do nosso Deus. Não era. O nosso Deus não queria pesar a mão na terra. Mas foi o povo quem escolheu por isso. Foi o povo quem escolheu por isso. Deus não está feliz. Porque o nosso Pai, Ele não se agrada com a morte de ninguém, meus irmãos. Tem horas que a gente se cansa, sabe? Tem horas assim que eu me sinto fraca. Porque eu vejo que as pessoas não querem saber da palavra. As pessoas não estão nem aí para o Criador. Cristo parece como se fosse um ser qualquer. As pessoas não estão buscando de uma forma correta, de uma forma sincera, a face do Eterno. Chega a dói na alma só de falar isso, tudo que eu acabei de falar. Eu ia dar hoje outra mensagem, mas o Senhor me chamou para dar essa daqui. E ontem, quanto mais ele falava comigo, ele me estremecia o corpo e ficava me balançando, me embalando. E ao mesmo tempo o meu corpo aqui, cabeça, o tronco, se arrepiava. O Pai tá triste. E eu também. Porque o povo rejeitou a luz. Negou a luz. Se distanciaram dela. Em breve todos nós estaremos. Todos nós não, porque eu não vou aceitar. Eu não vou permitir. Mas breve o povo de Deus será obrigado a colocar o chip aqui nas mãos. Se não colocar o chip aqui, não vai comer, não vai comprar, não vai vender, não vai fazer nada disso. Não vai ter nem como passar nada. Breve, o povo de Deus vai ser controlado pelos dados, através do chip que será plantado nas mãos.
É a marca de Satanás. E eu já digo logo que se você escolher implantar esse chip nas suas mãos, você estará fazendo parte do reino de Satanás. Não pense que se você implantar o chip nas suas mãos, você vai estar fazendo parte do reino de Deus, que não, você não vai. Você não vai. Porque o chip é a marca da besta. É a marca da qual o anticristo vai controlar muita gente. É a marca que o anticristo vai controlar muitas pessoas através desse chip. Acorde logo, enquanto ainda tem tempo para você acordar. Desperta logo. Não queira morrer sem salvação. Sabe, meus irmãos, é tão maravilhoso quando a gente morre com a salvação. É maravilhoso quando a gente morre com salvação. Mas é muito ruim quando a gente morre, chega ao final da nossa vida, a gente morre sem salvação. Nosso Deus sempre está batendo na porta do nosso coração. E o que as pessoas estão fazendo? Só negando. O relógio de Deus está apontando as horas. E as pessoas só negam. Só negando. Os acontecimentos estão aí, diante dos nossos olhos, diante da nossa vista. E Jesus está batendo na porta do nosso coração. E você está lá só negando Jesus. Jesus está ministrando ao teu coração através dos seus profetas novos, profetas nascidos do seu espírito, nascidos da sua família espiritual. E você está lá ignorando, endurecendo o coração, só negando a palavra, dizendo, deixa para amanhã. Jesus está te chamando e tu está dizendo, deixa para depois eu aceito ele. Jesus te chama, Raimundo, vem para mim. E tu lá, negando. Ah, Jesus, depois eu vou. Braga, tô te chamando. Vem. Eu tô te chamando. E aí você diz assim, não, depois eu vou. André, vem. Tô te chamando, eu quero mudar a tua vida, quero te salvar, quero te transformar, te fazer um vaso novo. E você, não, depois eu vou, deixa para depois, ainda não é tempo não para mim estar na tua presença, ainda não é tempo de eu estar ao teu lado. Eliberto, vem cá. Quero te usar. Quero transformar a tua vida. Quero te fazer um vaso novo. Quero te salvar. Quero me revelar para você. E você tá lá, resistindo.
endurecendo o seu coração. A Bíblia nos diz, meus irmãos queridos, que o nosso Deus fala assim: ao ouvir a voz do Eterno, não vos endureçais o vosso coração. E o que a gente tem mais visto são as pessoas endurecendo os seus corações. O que a gente tem mais visto é que as pessoas endurecem no seu coração. Tem endurecido, as pessoas têm se endurecido. As pessoas têm se endurecido demais. Aceitar. Não querem Jesus. Não querem nada com Deus. O que falta no meio da igreja é compromisso. Sabia que era para estar acontecendo mais coisa aqui na face da terra dos vivos? Mas Jesus Cristo está sendo muito bom. Jesus Cristo está sendo muito bom. Ele está abreviando, Ele está tendo misericórdia. Ele está tendo tanta misericórdia de nós, que Ele não está fazendo mais coisas que Ele tem me mostrado, que eu não vou falar. Tem muitas coisas que Ele tem me revelado, que Ele não está fazendo. Ele está abreviando os tempos ainda por causa dos eleitos, dos vasos escolhidos dele que aqui estão ainda. Mas deixa ver só quando Jesus Cristo arrancar todos esses seus vasos escolhidos daqui e colocar num só lugar, em um único território, para te ver como é que isso daqui vai ficar. Vai ficar um caos, vai ficar um inferno. Vai ficar terrível. Breve as cidades serão controladas. Breve está vindo uma internet violenta para matar muita gente. Ai, irmão profeta. Ai, irmão, ministre a palavra. Não. Eu preciso falar aquilo que Jesus Cristo, o meu rei, manda eu falar. Acorda. Enquanto ainda você está tendo uma oportunidade. Porque quando essa oportunidade cessar, meu irmão, já era. Deus não vai mais abrir a porta da salvação quando isso tudo cessar. As coisas aqui na terra vão cessar. O mundo vai entrar em escassez. A profeta missionária, mas já está entrando em escassez. Milão, China, estão vivendo em períodos escassos. Breve será aqui no Brasil. Felizmente. Enquanto continuarem assim desse jeito, fazendo essas coisas, idolatrando o homem, escolhendo servir corruptos, acreditando coisas que não procede dele. Amém, meu irmão? Eu creio que o nosso Deus é na minha vida e na sua também. Não é só na minha, não. Na sua também. Você é um homem eterno. Eu sei que é. Você é um homem abençoado por Deus. Assim como eu sou uma jovem abençoada por Deus.
você também é um homem abençoado pelo Criador. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu espero, sabe? Eu espero que as pessoas abram, desperte sua visão para aquilo que é do eterno. Sabe? Se essas pessoas soubessem o que virá, o que está por vir, elas começavam a buscar com todo o coração o Criador, buscar a face de Deus. Sabe, eu tô me arrupiando toda aqui. O Senhor está aqui, o Espírito do Senhor Jesus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, pois Ele é quem fala todas essas palavras. Porque eu vivendo no meu natural, eu não vou conseguir falar assim. E nem tampouco me expressar desta tal forma que estou me expressando aqui, que vocês estão vendo. Jesus está te chamando. Você não é do Egito. De lá tu fostes tirado por Deus. O lugar que Deus quer que tu estejas é em Sião. Nós fazemos parte de Sião. Nós temos que fazer parte das promessas do Eterno. Aleluia. O período de mudança dos vasos escolhidos se aproxima. Os vasos escolhidos já estão revestidos de glória, poder, autoridade, unção. O Espírito Santo repousa sobre os seus vasos escolhidos. Essa é a primeira transformação. A glória da segunda casa será melhor, bem melhor do que a primeira. Em breve, Deus vai estar revestindo com a segunda veste os seus vasos escolhidos. E este período será de grande poder. Este período será de grande diferença. Este período será de grande luta para os vasos escolhidos. Este período será de grande força. Deus Todo-Poderoso vai revestir seus vasos escolhidos com uma grande força, uma força tão grande, uma força tão poderosa, uma força sobrenatural. Vai revestir da cabeça até a planta dos pés. Este dia será de transformação pura, transformação nítida, transformação plena. Será vista a transformação feita por Deus através dos seus vasos escolhidos. Isso aqui é uma palavra profética que o Criador tem me revelado ontem à noite, de ontem para hoje, na madrugada em oração. Aleluia. Por isso Deus diz assim: não temam, meus filhos e filhas, vasos escolhidos meus que eu escolhi. Pois o Senhor poderoso e forte está com cada um dos seus, que depositam a sua confiança em mim e em minha presença. Sabe, na minha visão, eu via ossos secos. Eu estou falando, Jesus. Jesus está falando aqui, olha. Ele está dizendo assim: fala, filho, fala para esses que estão acompanhando aí, para eles verem. Tem vasos escolhidos meu aí. Tem vasos escolhidos de Deus aqui que está
me ouvindo aqui. Tem igrejas, tem vasos escolhidos de Deus aqui. Eu estou sentindo isso da parte do Senhor. Tem vasos escolhidos do Eterno aqui. Toma posse dessa palavra profética para a tua vida. Toma posse dessa mensagem profética do Eterno para a tua vida. Deus não terminou com aquilo que Ele tomou início na tua vida, não. Eu tomo posse porque eu também sou. Aleluia. Eu não me acho por ser escolhida do Eterno, não. Se eu fosse Deus, eu nem me escolhia. Aleluia. Se eu fosse Deus, eu nem me escolhia. Se eu fosse Ele, eu não me escolhia, porque eu sou perdedora, sou fraco, sou errado. Ou sou errada, perdão. Sou fraca. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sabe, na minha visão ontem pela madrugada, de ontem para hoje, de ossos secos. Eu via muitos ossos secos. E eu via o soprar do sopro de Deus do avivamento. O sopro da mudança, o sopro da transformação. O sopro da verdade sendo soprado em todo o território, toda a nação. Aleluia. Tá sentindo Ele aí, tá? É Ele que está aqui falando. Parece que é mentira isso aqui, né? Mas eu te digo que não é, não. Haverá momento de avivamento, tá chegando esse dia. Na minha visão eu vi uma chuva caindo. Eu via o óleo descendo. Meu Deus, que tá me alpiando. Eu via vale de ossos secos. Eu via dentro de um buraco as pessoas. Não eram nem as pessoas, eram ossos secos, sem nada. Secos, vazios. Eu via. E eram milhões, não eram poucos, eram muitos. Eu via pessoas. Eu via milhões, eram multidões. Deus está levantando pescadores de homens. Meu Deus, eu estou sentindo uma unção tão poderosa aqui da parte do Criador. Deus vai usar muitos e muitos para pescar. Lembra de Pedro? Quando Pedro estava no barco? Lembra quando Pedro estava no barco e ele lançava a rede? Estava Pedro, Tiago e Simão. E Pedro lançava a rede. Pedro era experiente na pesca. Pedro era experiente na pesca. Ele tinha experiência em pescar. E ele já tinha lavado as redes. Aleluia. Já tinha lavado as redes todas. Aleluia, Deus. Ele tinha lavado a rede. E Jesus estava lá do outro lado. E Jesus lançou uma palavra a Pedro. Quando Jesus lançou uma palavra a Pedro, Jesus de Nazaré viu que Pedro estava pescando com Tiago e Simão no barco, lá no meio do lago, no meio do rio, buscando peixes para se alimentar. E Jesus olhou na direção de Pedro, do barco onde Pedro estava, e disse: vai mais para lá.
Afasta um pouco mais o teu barco, mais para lá, e leva a tua rede para lá e lança esta rede que está em tuas mãos neste lugar aí, neste território aí onde tu estás. Só faz lançar, não joga não, só lança a tua rede lá. Jesus era experiente em pesca, era não, é e ainda continua sendo. Ele sabia o que ele estava falando para Pedro. Ele sabia que se Pedro até aquele lugar, aquele local do lago, do rio, onde estava o bar, ele iria alcançar milhões de peixes para se alimentar. E assim Pedro, um homem carrasco, né? Um homem de temperamento muito difícil. Pedro era um homem de temperamento muito, sabe, um temperamento de Pedro era um temperamento assim muito difícil. Pedro tinha um temperamento assim de tudo que vinha na boca dele ele falava. Ele era sincero. O que vinha na boca de Pedro, nos lábios de Pedro, ele falava, ele não estava nem aí. Quem se ficasse com raiva, se aborrecesse, se chateasse ou alguma coisa assim, ele falava. Ele dizia. Então Jesus disse: Pedro, vai, lança a tua rede aí onde tu estás com teu barco. Então Pedro obedeceu. Ele obedeceu. E fez do que Jesus estava mandando ele fazer, dando ordens, porque nosso Senhor e nosso Mestre não nos manda, Ele nos ordena a fazer. E nós temos que obedecer às ordens de Cristo. Então Pedro lançou a rede. Sabe, quando demorou uns minutos mais, Pedro puxou a rede. Quando puxou, ele ficou espantado. Ele, Tiago e Simão estavam no barco, ficaram olhando aquilo. Aí os três: meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo isso dentro da minha rede. Dentro da minha... eu lancei a rede, eu pensava que eu não ia buscar nada aqui. Aí olharam um para o outro e disse: meu Deus, incrível isso. Eu creio que eles falaram isso. Pra gente lançar uma coisa e vir um monte de peixe para nós se alimentarmos. E aí foi quando Pedro creu em Jesus. Pedro viu que Jesus Cristo tinha experiência naquilo que ele ordenava os seus discípulos fazer. Eu quero dizer para você que você vai ver a Deus com experiência e só vai alcançar as promessas quando você começar a lançar a tua rede com fé. Jesus, eu já falei. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu abrir aqui um versículo que veio agora há pouco aqui no meu coração. Aleluia, Deus. Eu acho muito lindo, meus irmãos, esse versículo.
O Senhor está mandando falar isso aqui para alguém que está me acompanhando aqui. Ele está mandando eu falar essa mensagem aqui. Quando você começar a lançar a tua rede na direção certa, você vai conseguir conquistar o impossível. Lança a tua rede no lugar certo. Tem gente aqui que está lançando a rede no lugar errado. O Senhor Jesus Cristo está mandando eu falar, busca lançar a tua rede no lugar certo. No lugar aonde você vai alcançar o que está sendo impossível de alcançar. Tem gente que está lançando a sua rede, a rede de pesca em lugares errados. Aleluia, Deus. Eu estou sentindo o Espírito Santo movendo aqui esta palavra dentro do meu interior. O Senhor está mandando eu falar, por isso estou dizendo. As coisas ainda não deu certo para você, porque você está lançando a rede de pesca em um lugar que não é para você lançar, em um lugar errado. E Deus hoje me está dizendo aqui para você, escolha lançar a tua rede de pesca no lugar aonde Ele tem indicado para você lançar a tua rede de pescaria. Não fique lançando a sua rede de pesca neste território que não é do Deus vivo. Lançou aquilo que você está buscando, por isso que você está achando impossível. O Senhor Deus está dizendo, lança a tua rede de pesca no lugar aonde eu te mostrar. Ele está mostrando para você aonde é que você tem que lançar a tua rede de pesca, mas você está insistindo em lançar a tua rede de pesca no lugar errado. Por isso que você não está conseguindo ver os milagres de Deus sobre a tua vida. Jesus, eu falei. Estava mexendo aqui, essa palavra veio aqui ao meu coração e me incomodou para falar. Estou sentindo alegria aqui, irmãos. Está movendo aqui meu coração. Eita, Jeová poderoso. Você vai ver. Você vai ver, vaso escolhido de Deus. Que quando tu lançares a tua rede de pesca, neste lugar aonde Deus está te indicando para você lançar a tua rede de pesca, você vai ver como você vai conquistar uma pesca maravilhosa, igual a pesca de Pedro. E você vai se maravilhar dessa pescaria. Recebe, tá? Em nome de Jesus essa palavra. Em nome de Cristo Jesus, recebe essa palavra. Lucas capítulo 5, versículo 1 e 11. Nesta passagem, Jesus estava exercendo o seu ministério e estava na região da Galiléia, que ficava no norte de Israel. O evangelista Lucas, ele divide o ministério terreno de Cristo Jesus em 3 partes no seu livro, quando ele escreveu o seu livro, sendo inspirado pelo Espírito Santo. O ministério na Galiléia, o ministério na Judéia e o ministério em Jerusalém. Estes foram os... Foram os
3 ministérios que Jesus passou, andou do território, que vagou não, porque ele não era alma para estar vagando. Ele era uma pessoa como eu e você, e ele ainda continua sendo uma pessoa como eu e você. Aqui diz que nesse versículo que li, diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, que também é chamado Mar de Tiberíades e Mar da Galileia, por causa da sua grande extensão. Esse rio media 21 quilômetros e 12 quilômetros de largura. Tinha esse tamanho todo. E grandes milagres do ministério de Jesus aconteceram ao redor desse lago de Genezaré. Era o lago onde Pedro, Tiago e Simão faziam a pescaria, lançavam as suas redes e pescavam ali. Ali era o ganha-pão de Pedro, Tiago e Simão. Eles ganhavam o seu pão de cada dia ali. O que eles podiam ganhar, eles adquiriam dali, na pescaria maravilhosa que eles faziam. Pois ele tem muitas cidades em suas margens, esse rio, como Tiberíades, Cafarnaum, Nazaré e Betsaida. Aleluia. Pedro e Tiago, pescadores, a noite toda naquele dia, lançando as redes, e não haviam apanhado nada naquele dia. Olha aí o que eu falei. Trabalharam a noite toda, suaram a camisa a noite toda e não alcançaram nada, nenhum peixinho não pegaram. Não haviam apanhado nenhum peixinho. A pesca era o trabalho desses homens, de Pedro, Tiago e Simão, que era o João, né? Simão, porque a minha Bíblia de Jerusalém fala que o nome de Pedro, Tiago e João, e esse João, a minha Bíblia de Jerusalém, o que eu estudo por ela, o nome dele é Simão lá está escrito. A pesca era o trabalho desses homens, que eu acabei de falar, era o ganha-pão. Eles ganhavam o seu pão de cada dia através da pescaria. A maior frustração de um pescador é não pegar nada, nem um peixinho, nada. Eu creio que não é só a frustração só de um pescador, mas é a frustração de muita gente. Se, por exemplo, eu e você estiver plantando aqui, nós tivemos, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Nós tivemos plantado um pé de banana. E lá aquele pé de banana murcha e não dá nada. Naquela hora nós não vamos nos sentir frustrados. Outro exemplo. Se eu deposito um dinheiro na conta de fulano de tal, e aí o fulano de tal chega comigo, fala pra mim, diz: olha fulano, sei lá quem, o dinheiro que tu me enviaste pra minha conta não caiu aqui. O que eu faço? Se eu não tenho o que comer, não tenho o que beber, não tenho nem do que vestir, não tenho nem de onde tirar, não tenho nem de onde buscar, não tenho nem como sacar o dinheiro se o dinheiro na conta não caiu que tu depositaste. Nesta hora nós não iremos nos sentir frustrados neste momento? Lógico que sim. A mesma coisa foi Pedro, Tiago e João. Os 3 se sentiram frustrados porque não apanharam nenhum peixinho. Nenhum peixinho foi pego ali. Nem uma sardinha, nem um tambaqui, nada. Nem um jaraqui, nada eles não pegaram ali. Lançaram a rede, estavam lançando a rede. Aleluia, Deus.
Estavam lançando a rede, não estavam puxando, mas não só vinha aquele peso, mas não era peixe. Era areia. Era areia, era barro que vinha junto com a água, lama. E eles estavam já frustrados ali. Tiveram uma péssima noite. Tiveram uma noite cansada de tanto trabalhar. Pedro, Tiago e Simão. Se cansaram tanto de trabalhar, mas tanto. E eles já estavam quase para desistir de tudo. Daquela pescaria ali. Louvado seja Deus, Senhor. Aleluia. E aí eles avistaram Jesus. Jesus estava lá do outro lado do lago de Genezaré. E Jesus disse: ei, fez assim, ó, creio eu. Olha eu aqui. Pega teu barco, sai daí, vai mais para lá. Leva a tua rede para lá. Vai afastando mais. E eles obedeceram. Foram afastando. E Jesus, vai mais. Vai mais. E eu creio eu que Pedro, Tiago e Simão estavam dizendo: mas Senhor, não vai dar. Nós não vamos pescar, não dá. Nós não vamos conseguir. E aí Jesus lá de longe disse: mas vai na força assim mesmo. Vai mais. Aí quando Jesus olhou de longe, disse: Pedro, Tiago e Simão, creio eu que pararam. Lançaram a rede. Quando lançaram a rede lá, esperaram. E Jesus só lá. Só assim. De pé, só olhando. Só de olho. Só tava olhando o jeito de Pedro, de Simão e de Tiago. E é só olhando. Aí depois, quando demorou um minuto, Jesus Cristo estava lá. Aleluia. Aí ele olhou assim, aí foi quando ele, depois de um bom tempo, aí ele olhou, eu creio eu que ele disse: agora puxa a rede. E aí lá vai Pedro, Tiago e Simão puxando a rede. Quando eles puxaram, para surpresa dele, muitos peixes veio na rede. Faça a sua pesca de forma correta. Eu estou dizendo para você fazer a tua pesca de forma correta. Tá pegando a visão aqui? Tá pegando o mistério de Deus aqui? Mandando você ir lá no lago e pescar peixe, não é isso. Preste atenção no mistério do Cristo aqui, do Cristo vivo. O que ele está falando aqui? Faça a tua pesca de forma certa. Não faça a tua pesca que você está fazendo de forma incorreta. Porque assim você não vai pegar nada. Vai terminar seu dia, mas você não vai pegar nada. Meu Deus! Tem alguém compreendendo aqui essa mensagem do Espírito Santo? Se não tiver compreendendo essa mensagem, tem alguma coisa errada com vocês. Creia na palavra de Jesus, meu amado. Não desista de você. Quando você estava lá no Egito, ele não desistiu de você, ele estava lá. Estava lá. Ele estava lá. Ele não desistiu de você, não. Pedro, ele sabia muito bem que aquela pescaria maravilhosa ela não poderia ter acontecido de forma naturalmente. Foi um milagre. Foi um milagre que só a mão de
Deus pode fazer. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Não brinque. Não brinque com Deus. Não se zombe dele. Aquele que semeia frutos bons, colherá frutos. E aquele que semeia, colherá os maus frutos. A nação está semeando, semeou, quer dizer, frutos maus. E agora o que está acontecendo? Está colhendo frutos maus. Deus está te chamando para o arrependimento. Arrependa-se enquanto ainda tem tempo. Que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração através desta mensagem. Eu vou ficando por aqui. A coisa tá boa, tá abençoada a palavra. Mas já são 2h26 e eu ainda não saí do meu jejum. Estarei orando por cada um para que Deus venha despertar suas vistas espirituais. Sabe, eu amo a todos vocês. Mesmo que se alguém não me ame, me critique, me fale mal de mim, fale falso testemunho de mim, continuarei amando a igreja. Não tenho raiva de ninguém, não tenho isso no meu coração. E ó, vasos escolhidos, se preparem, pois o período de mudança de cada um de nós, vasos escolhidos do Eterno, se aproxima. Será breve. Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe. Deus te guarde.